Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Mestres. Hoje nós vamos conversar com pessoas ilustríssimas, espero que vocês gostem. Amélia, boa noite, já está aqui no ar com a gente. Legal. Bem, nós vamos... tem o professor Rogério, né, nosso parceiro das lives. Dá uma boa noite aí para o pessoal, Rogério, por favor. Boa noite, é um prazer mais uma vez estar aqui para esse nosso bate-papo que mostrou ser muito, muito, muito legal, né, e produtivo. Espero que com os novos parceiros, os novos amigos mestres aqui, né, novos que não são novos, tenhamos o mesmo prazer, né, nesse happy hour daqui dos mestres. Falou. Obrigado. Bem, nós apresentamos agora o professor Marcos Dal Ponte. O professor Marcos Dal Ponte, um currículo extenso, maravilhoso, contador, empresário, uma pessoa dinâmica que tem propiciado muita coisa boa para muita gente. E o professor Marcos também é mestre em economia e gestão de empresas, além de outras qualificações que o professor Marcos tem. Professor Marcos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e dá uma boa noite aí para nossos ouvintes. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Eu quero agradecer ao mestre Emir aí, agradecer ao mestre Rogério aí pelo convite. Me sinto muito honrado de fazer parte dessa live de hoje aí e para esclarecer várias dúvidas aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado. Obrigado. O nosso último convidado é o doutor Sávio Barros. Doutor Sávio é pediatra, médico do trabalho, né? Está na linha de frente da Covid também, esse monstro que nos assusta todos os dias. O doutor Sávio também é mestre em economia e gestão de empresas, é gestor de planos de saúde, então, com uma vivência bem ampla na sociedade que está sofrendo muito com esse mal, que não sei como vai ser falado daqui a alguns anos. Mas, doutor Sávio, por favor, dê uma boa noite aí para os nossos espectadores. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui entre vocês, com amigos, né? Amigos de longa data já. Aqui, infelizmente, nesse momento bem complexo que a gente está vivendo, né? Esse momento que nossa geração está passando aí por isso. E uma das formas de a gente passar por isso melhor é estar junto, estar conversando, estar trocando, estar conversando, né? E hoje a gente vai conversar bem sobre saúde, né? Saúde que tem um contexto bem amplo, né? Saúde de empresas e saúde do empresariado aí de alguma forma, né? Então, eu acho que é um tema bastante complexo e bem interessante para a gente poder estar conversando aqui nesse tempinho aí que a gente tem, tá? Estamos aqui à disposição. Agradeço muito aí a oportunidade de estar e a gente espera perguntas aí também, né? Interatividade. E bem-vindos a todos aí que estão assistindo a gente. Então, obrigado. Bem, vamos começar, né, dando uma passada. Nesse momento que a gente vive, a gente sabe que nada do que existe hoje foi construído hoje. É um processo, é uma dinâmica, é algo que vem de trás. Aí eu convido o Rogério para nos dar um briefing, né, uma luz do que está acontecendo hoje, Rogério. Como é que a gente pode explicar algo parecido? Pois é. A gente está nessa situação aí, o mundo inteiro está numa situação terrível, fala-se na crise, é desemprego, é tudo isso, mas, como o Emir falou, isso acaba sendo parte de um processo. Tudo bem que essa crise sanitária devido ao coronavírus, ninguém esperava, né? Mas nós chegamos no ponto de enfrentar essa crise numa situação, sim, resultado de um processo, né? De um processo na economia, de uma maneira geral, que vem acontecendo no Brasil, especificamente, de pelo menos aí 10 anos, né?
só para fazer um corte, para a gente ter uma ideia melhor e do nosso papo aqui sobre, do tema de hoje, fluir melhor, só queria deixar assim, alguma coisa clara. Por exemplo, a economia do Brasil está se falando que vai cair, e é um problema grande, né? Ao mesmo tempo, fala-se de PIB, né? PIB e economia, a grosso modo, é a mesma coisa. Quando se fala que a economia vai cair, é a mesma coisa que o PIB estar caindo. Então, PIB e economia caindo ou subindo é a mesma coisa. Quando se fala nisso, é a mesma coisa. Mas o que é o PIB, né? O que é esse que todo mundo fala, o PIB está caindo, o PIB está crescendo, tem que tomar cuidado com o PIB. O PIB nada mais é, assim, de uma forma simplificada, mas bastante compreensível, e o PIB nada mais é do que tudo que um país produz, né? Todos os produtos e serviços, todos os bens e serviços que se produz. Por exemplo, um carro que se produz, uma casa nova que é construída, um apartamento novo que é construído, um serviço que é feito, por exemplo, um serviço de cortar cabelo, né, que eu estou precisando tanto. Isso tudo são serviços, isso tudo são produtos, né? Ou são bens. Então, a economia de um país se mede por isso, por essa produção, o quanto se consegue de fazer isso. Isso é medido em dinheiro, né? Para se ter uma ideia, o PIB no Brasil, em 2013, ele cresceu 3%. O que significa? A economia, em relação ao ano anterior, cresceu 3%. Ou seja, se produziram mais carros, se produziram mais apartamentos, se produziram mais cortes de cabelo, enfim, os produtos e serviços cresceram em 3%. Né? Isso em 2013. Em 2014, esse crescimento foi apenas de 0,5%. Entendeu? Ou seja, a gente já entrou num cenário meio um alerta, né? Olha só, a economia ela cresceu menos do que o ano anterior, né? E só para trazer essa ideia junto, lá em 2013, 2014, o índice de desemprego, né, o número de pessoas desempregadas no país, estava indo na faixa de 6 a 7%. Certo? Ou seja, com o PIB crescendo a 3%, e 0,5% ali, um crescimento mínimo, né? A gente tinha uma taxa de desemprego de em torno de 7%. Ou seja, 7% da população estava desempregada, da população economicamente ativa, que se fala, né? As pessoas que estão disponíveis e dispostas a trabalhar. 7% delas que queriam trabalhar não conseguiam. Em 2015 e de 2016, a nossa crise, aí sim nós entramos efetivamente em crise, onde a economia do Brasil ela deixou de crescer. Além de deixar de crescer, ela encolheu, ou seja, o PIB encolheu. Nós produzimos menos, passamos a produzir menos cortes de cabelo, menos carros, enfim, menos bens e serviços foram consumidos, né? Isso deu uma queda de menos 3%, menos 3,5% em 2015 e menos 3,3% em 2016, certo? Daí para cá, a gente parou de cair e manteve ali um crescimento do PIB em torno de 1,3% em 2017 e 2018 e, no ano passado, 1,1%. Ou seja, a economia no Brasil, brasileira já estava assim, tentando sair, né, tentando se recuperar, começar a pelo menos parar de cair, né? Como eu falei, em 2015 e 2016, nós tivemos quedas acima de 3%. 2017 e 2018 deu uma estabilizada na queda, né? E a gente estava começando a se preparar para 2020 e 2021 voltar a crescer. E é nesse cenário que a gente entra nessa crise, tá ok? É só para dar uma situada em como a gente estava, né? É uma crise que veio de repente e nos pegou
desta forma, tentando sair, né, de uma crise econômica, tentando recuperar a economia, tentando fazer novamente o PIB crescer. Ok? Fazendo aqui o comentário do nosso amigo César Queiroz, né? Bem-vindo, César. Encharcamento de liquidez com restrição de crédito. Olha, né? Isso é uma realidade que nós estávamos vivendo e depois a gente volta para esse núcleo de debate. Marcos Dal Ponte, como você tem vivenciado no seu empreendimento? O Marco, ele é professor também, professor de contabilidade, ele gere alguns escritórios aí, ele tem uma escola modelo, que ele dá aula, né, de ajuda, né, no segmento fiscal da Receita Federal, atuando junto com a Universidade de Tasso de Sá. O Marcos também, ele tem um escritório de contabilidade moderníssimo, é um prazer sempre estar lá, né? Porque é um investimento que dá um retorno fantástico para quem sabe que está sendo tratado lá na empresa dele. Eu até brinco com ele às vezes que eu vou criar uma empresa só para ele ser meu contador, né? Marcos, essa crise está nos deixando todos doentes de uma forma ou de outra. Como você sente no meio que você atua, né, fiscal, legal, como você sente essa pressão nas empresas? Por favor, professor Marcos Dal Ponte. Professor Ami, em primeiro lugar, eu quero agradecer os elogios, mas eu queria dizer para o senhor também que, se eu não fosse eu queria ser você. Porque eu gosto mais de você que de Então, mas, tirando aí a brincadeira, só para a gente descontrair, na realidade, além de eu ter o meu escritório de contabilidade, eu também sou diretor aí do Sindicato das Empresas de Contabilidade aí do Estado do Rio de Janeiro, que é o SESCOM. Eu sou membro da Comissão de Prerrogativas para Contadores lá do CRC e sou membro da Comissão de Direito Contábil lá no OAB também, efetivamente. O que a gente tem notado? Então, uma coisa que a gente tem que segregar, que a gente precisa separar é o seguinte: aquela pessoa que é autoempregado e empreendedor e o empresário. Okay? Então, são 3 grupos distintos. Essa crise, claro, que afetou efetivamente todos esses grupos, mas aquela pessoa que é o autoempregado, e que eu vou definir agora, autoempregado é aquele que efetivamente trabalha para si próprio, tem um CNPJ, uma pequena empresa, e simplesmente ele acaba vivendo do dia a dia, como aquele dia a dia fosse o próprio salário dele. Esse cara, ele foi um dos mais prejudicados com tudo isso. Por quê? Porque o que acontece? Como sabemos, a maioria dos empregos carteira assinada são oferecidos pelas micro e pequenas empresas, né? Ou seja, microempresa é aquela empresa que tem um faturamento de até 360 mil no ano, e empresa de pequeno porte é aquela empresa que fatura de 360 mil até 4 milhões e 800 aí ao ano. Então, essas empresas são as empresas que mais geram postos de trabalho no Brasil nos dias de hoje. E o que aconteceu? Por exemplo, eu mesmo tive cliente que ele tinha algumas lojas nos shoppings, os shoppings praticamente fecharam, o cara tinha 10, 15 funcionários, e aí eu faço o quê? Ou seja, ele se deu conta que no outro mês, ao início da pandemia, ele já não tinha caixa efetivamente para honrar com seus compromissos. E aí esse é um tipo notório de uma pessoa que é autoempregado. Ou seja, ele como empresário e empreendedor, ele não fez um planejamento. Muitas vezes não há condição, mas é importante que você, enquanto empresário e empreendedor, se planeje. E para isso, a contabilidade, a economia e outras
disciplinas vão te oferecer diversas ferramentas para que você consiga efetivamente fazer esse planejamento. Outra coisa interessante que vem com essa questão aí é a questão da produtividade, né? Efetivamente, a produtividade. O Brasil em si, se a gente olhar de um modo geral, olhando para um panorama geral, ele é um país pouco produtivo quando a gente se fala em postos de trabalho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cara, o funcionário que o empresário tem, ele não rende aquilo que poderia render. E aí isso faz com que, além dele prejudicar o negócio, ele também está prejudicando a si próprio. Então, isso eu acho que é uma mentalidade que precisa ser mudada, e com esses 3 meses aí que a gente está em casa, a gente viu, eu, por exemplo, estou efetivamente aí 3 meses trabalhando em home office, fui 3 vezes ao escritório. Hoje o meu escritório, ele não tem, aliás, não tem, só tem uma pessoa que vai ao escritório, que é o responsável pelo TI, o restante está todo mundo em home office, né? Então, nós temos que olhar por essa ótica. O governo vem fazendo aí o que ele pode, efetivamente, através desses programas emergenciais para manutenção de emprego e renda, efetivamente para segurar aí a economia e tentar produzir algum tipo de consumo, mas precisamos nos reinventar. Claro que reinventar é difícil, mas temos que pensar um pouquinho fora da caixa. Não tem jeito. Beleza, professor Marco, obrigado aí. Dentro desse o tema da nossa live, né? Como anda a saúde das empresas e do empresariado, aí eu chamo, né, o Dr. Sávio Barros, né, que é médico, atuante nesse processo, né, de Covid, né, um dos nossos heróis, né? Eu costumo falar, eu tenho 2 sobrinhos médicos que eu falo que é muito bacana isso, né? A valorização do médico, a gente até espera que depois dessa crise continue, né, da área médica, né? A gente olha para o médico com o respeito que ele merece, como a gente quer que olhem para os professores com o respeito que eles merecem, né? Para essas áreas atuantes. Doutor Sávio, agora me diz, nós vimos aí o professor Marcos falando de um pouco de como está enfrentando, né, a saúde das empresas que ele trata. Qual notícia que você tem? Porque processo de depressão, eu já ouvi, né, casos de suicídio, de estresse em um ritmo acelerado. Como você vê esse problema da Covid na saúde do empresariado? Por favor, doutor Sávio. Na verdade, assim, a gente, né, como você falou, né, pessoal de saúde, todo mundo, né, não só médico, como enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, outras pessoas que trabalham no hospital, como o pessoal da segurança, o pessoal da serviços gerais, né, fora, e também todo mundo que trabalha nos serviços prioritários, né, realmente acaba tendo, né, se expondo um pouco mais nesse momento da pandemia, né? E realmente é um momento mesmo da gente valorizar, né, não só esses profissionais, mas todo o trabalhador, né? Acho que uma das coisas que a pandemia trouxe é de que quem carrega a economia realmente são os trabalhadores, são as pessoas que botam a mão na massa e faz a roda girar ali de alguma forma, né? É interessante, assim, né, as pessoas perguntam assim, mas qual o seu interesse, assim, né, Sávio, na economia, da saúde e tal, né? Eu vejo paralelos bem interessantes, Emília, assim, né? Eu vejo que saúde também é um patrimônio também, né? Então, você nasce com esse patrimônio de saúde e você, ao longo da sua vida, você precisa preservar esse patrimônio, né? Ou você consome esse patrimônio e deixa... vai dilapidando de alguma forma esse patrimônio, vai gastando, né, com péssimos hábitos de saúde, com vícios mesmo, de alguma maneira, né? Ou você investe nesse patrimônio, né, tendo hábitos de vida saudável de alguma maneira, né?
a gente vê muito saúde como bem-estar, né? Um completo bem-estar físico, mental, social, espiritual, né? De acordo com a próprio conceito da Organização Mundial da Saúde, que hoje todo mundo já conhece bem, né? A OMS, de alguma forma, né? E a gente está falando aqui de bem-estar, né? De estar bem, tanto da empresa quanto desse empresário, né? E aí, né, o empresário também se coloca, né, as pessoas, o empreendedor, né, como o Marcão bem falou aí, diversas formas, tal, como pessoa que está no meio dessa pandemia também, que realmente a pandemia meio que parou, faz stop, todo mundo, né, fica parado aí no seu lugar. Como é que é isso? Isso é bem complexo mesmo, né? Se a gente fala de bem-estar nos tempos de pandemia, bem-estar físico, né, onde você tem que ficar em casa, onde você tem que manter o isolamento, onde você, né, não pode fazer, né, praticar uma atividade física, e aí você tem que dar um jeito disso acontecer de alguma maneira e tal, para ter, né, o seu organismo, né, seu aparelho locomotor funcionando de alguma maneira. Você tem o bem-estar mental, né, como ter um bem-estar mental dentro de uma, né, dessa questão de ter que ficar em casa, isolado, com medo, com insegurança, né, falta de informação, né, todo mundo para tudo quanto é lado, ninguém sabe o que é, né, todo mundo virou médico de repente, né, porque, né, todo mundo sabe tanto quanto os médicos, porque nunca a gente tinha tido, né? Usa cloroquina, não usa cloroquina, usa. Tá certo. Exatamente, né? Então, gera realmente uma insegurança na população, nessa questão toda, né? Dessa questão de. Né, o que a gente tem de conhecimento médico é o conhecimento de epidemias, né? De pandemias, né? De cuidados, né? É o que se tem mesmo, né? Então, e na questão social também, né, como, né, ter um bem-estar social quando você está em isolamento, né, quando você tem que reinventar essa estrutura social de estar com as pessoas, de poder, né, manter minimamente isso de alguma forma, né? Então, eu acho que aqui, como a gente está fazendo aqui, essa live, né, isso aqui é uma das maneiras, né, de poder se encontrar, estar junto, né, e estar junto com as pessoas, com seus entes queridos, com seus familiares, tal, né? Então a gente, né, tem nessa pandemia essa possibilidade aí. E a OMS também, por incrível que pareça, ela fala de bem-estar físico, mental, social e fala espiritual também, né? Então, assim, cada um tem a sua crença, né, o que cada um acredita em alguma coisa, né? Então isso também é importante nesse momento para poder manter essa questão do bem-estar, né, nesse nível espiritual que é tão importante também, né? E aí eu acho que, não vou me alongar muito, mas eu acho que, assim, na verdade, a questão é a gente poder manter esses equilíbrios aí de alguma forma, né? E não é fácil, e cada um tem que se reinventar e procurar isso de alguma maneira, né? Acho que é isso. Vou inverter essa ordem aí. O César Queiroz, né? Queiroz com Z. Né? O César, nosso amigo César, ele faz uma pergunta que é pertinente, né? A telemedicina, até março, não era aceita pelo Conselho Federal de Medicina, né? E já era praticada em alguns locais muito pobres da África, né? A telemedicina, algumas health tech, né? Que ele usa essa expressão ali, ainda há pouco já usam. Eu li um livro que um colete com vários sensores plugado num celular, numa tribo lá na África, um médico em qualquer lugar do mundo consegue fazer vários diagnósticos. E agora, com a Covid, da mesma forma que eu vou fazer a mesma pergunta para o professor Marco, viabilizou de uma tal maneira o home office e a telemedicina durante e pós veio para ficar, doutor Sávio? Eu acho que, na verdade, você colocou bem. Na verdade, que o Conselho Federal de Medicina, né, ele já vinha discutindo isso já há alguns anos e tal, a gente estava bem atrasado nessa questão. Na verdade, o que a gente está falando é da teleconsulta médica, né, porque a telemedicina é bem ampla, né, a telesaúde, né,
A gente pode falar por exemplo, da telepsicologia. O Conselho Federal de Psicologia está muito mais adiantado nisso. Desde 2016 já vinha fazendo experiências em relação a isso, já tinha habilitado, né, os profissionais de psicologia a poder fazer, então acho que isso adiantou bastante, né? Tem os outros profissionais de saúde também, né, que já praticam de alguma forma, já fazem seus atendimentos de alguma maneira, mas o Conselho Federal de Medicina, de fato, né, estava mais atrasado nisso, já foi liberado, né, bastante dentro do conceito, né, algumas ações que isso pode ser realizado, né, e realmente a pandemia ela pede que as pessoas fiquem em casa, né, então realmente qualquer condição que você crie para que a pessoa possa manter essa quarentena, esse distanciamento social, isso é importante, né? A gente pode falar também assim, iniciativas públicas, né? A gente tem várias plataformas, né, que conseguem dar esse atendimento a várias pessoas, para que elas minimamente possam poder ficar em casa, e também iniciativas privadas, de planos de saúde, né, tentando trazer essa possibilidade desse atendimento para que as pessoas possam ficar. Muito importante dizer assim, né, que, assim, especialmente, né, quem tem doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão arterial, como doença pulmonar obstrutiva crônica, como asma brônquica, alguma coisa assim, e a própria depressão, né? Então, assim, são pessoas que precisam mesmo desse atendimento de alguma maneira, né? E a telemedicina está vindo, sim, está propiciando, né, em vários níveis, de acordo com cada um, né, essa possibilidade. Isso realmente é um ganho muito grande, né? E eu acho que dentro disso, dentro da telemedicina, dentro dessa questão toda, né, uma coisa muito, muito importante é a pessoa poder entender também, né, nessa cenário de Covid, assim, o que quando que eu preciso ir no pronto-socorro, quando é que eu preciso sair de casa, quando é que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não é fácil, né? Essa pergunta não é fácil, né? Mas, assim, dois pontos que eu coloco, né? Os que têm doenças crônicas, que não podem deixar de se tratar, não podem deixar de ver as suas medicações de alguma maneira, não pode haver essa falha terapêutica, e quem realmente está com sintoma, está sintomático do Covid-19, né? Que basicamente, né, o que eu diria seria doenças respiratórias, né? Um esforço respiratório maior, né? Então é uma hora de realmente você sair de casa e poder ir para uma emergência, né? Porque o risco de você sair de casa, ir para uma emergência, né, e você está bem, e você está só com uma ansiedade e acaba se contaminando de alguma maneira. Isso tem que ser prevenido de alguma maneira, né? Beleza. Mas, então, 2 pontos que eu coloco, né? Quem tem doença crônica tem que, de fato, se tratar, seja pela telemedicina, ou então vale a pena o risco de poder rever o seu tratamento, e quem está realmente com um sintoma de Covid que precisa ir para uma emergência. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui bastante interessantes. Tem uma do Luiz Macedo, que eu vou jogar essa bomba no colo do professor Rogério e do professor Marco, mas tem aqui outra observação do César, nosso amigo César. Ministério da Saúde, com as devidas ressalvas, anunciou prontuário eletrônico para todo o Brasil através do SUS. O que você acha, doutor Sábio? Porque nem todo médico atua, porque eu vi uma médica falando que ela não quer pagar a assinatura digital, né? O certificado digital, tem que ter certificado digital. Como é que é isso no SUS? Você pode esclarecer para a gente? 2 coisas, né? Uma coisa muito importante é que exista um prontuário integrado, né? A gente vive uma medicina de muito desperdício, né? Existem muitos exames que são feitos desnecessariamente, né? Existem, por exemplo, tem um dado de que mais de 30% dos exames laboratoriais que são feitos, sequer a pessoa vai buscar o resultado, né? Então, esse é o ponto, né? Que desperdício. A gente vive uma medicina de muito desperdício e tal. Mas mesmo onde se faz os exames, se faz exame diagnóstico, ou mesmo as terapias e tal, né? Se você tiver um prontuário integrado, né, e você vai no médico, no posto de saúde aqui, ou no outro hospital, então, quando tem isso integrado, você minimiza e você consegue economizar muito de não repetir aquilo que já foi feito de alguma maneira. Então, o prontuário integrado, seja na saúde
pública, isso já tem muitas experiências nesse sentido. Eu acho que a pandemia está trazendo para a gente muito aprendizado. Um deles, né, eu acho que um legado vai ser isso, de evoluir no que a gente falou antes da telemedicina, e aqui nessa questão desse prontuário integrado de saúde, onde você pode ter isso. Acho que é disso que o Queiroz está falando aí, de alguma maneira, né? Então, isso aí realmente vai ser um ganho bem importante. Beleza, é importante. É um dos avanços, né, que a crise nos dá, né? Tem uma pergunta aqui do Luiz Macedo. Boa noite, Luiz. Obrigado aí por estar conosco. Quais as dificuldades encontradas pelas empresas com relação aos empréstimos fornecidos pelos bancos? Recursos estes cedidos pelo governo federal. Rogério, você poderia dar uma luz para a gente? E o professor Marcos, que atua com essas empresas todas, dar essa finalizada? Claro. Boa pergunta, realmente. Eu estava ansioso para entrar nesse tema. Uma coisa bastante peculiar é que nos empreendimentos no Brasil, né, a gente está falando aqui, vamos lá, de pequena e média empresa, de uma maneira geral, que é onde o Marcão frisou que onde se concentra, né, a maior oferta de trabalho que nós temos. Cerca de 70% da força de trabalho é empregada nas pequenas e médias empresas, né, micro, pequenas e médias empresas. Existe um estudo do Sebrae. Esse estudo é de 2016, ele não é tão recente, no entanto, ainda se usa ele muito como base, né? Ainda se tem ele com uma base bem forte. E ele foi avaliado em empresas constituídas a partir de 2012. Nesse estudo, uma das coisas interessantes que se tem é que 69% das empresas, né, que são abertas, eles são abertos porque o empreendedor vê uma oportunidade, né? Ele vê uma oportunidade de abrir uma empresa, de ter o seu negócio, então ele vai lá e abre. E apenas 31% por necessidade, né? O que seria necessidade? Estou desempregado, eu preciso fazer alguma coisa, vou lá e faço, né? Só que dessas pequenas empresas, a maioria delas, a grande maioria delas, elas são financiadas por capital próprio. A busca por um financiamento externo assim, fora do próprio, né? Um financiamento bancário, por exemplo, é em torno de 12%. Né? Isso lá em 2016 foi constatado esse percentual, né? Apenas 12% recorrem a banco para iniciar o seu empreendimento, né? Assim, independente do tamanho dele, de uma maneira geral. O governo fez aqui, acho que até acertadamente, né? Ele, no momento da crise, a primeira reação foi: olha, vamos abrir uma linha de crédito, né? Uma linha de crédito para ajudar as empresas a não demitirem, né? A passarem pela crise, tentando se sustentar ali para esperar a onda passar, vamos dizer assim. E nesse programa, o governo, né, ele está suportando 85% do risco do empréstimo. Ou seja, se o cidadão lá pegou R$100 e não pagou, né, o governo banca os R$85. Os outros R$15 é o risco que o banco, que é a instituição financeira, leva para o negócio. Mesmo com um grau de suporte, né, de risco do governo na casa de 85%, os bancos não aderiram, não liberaram a linha de crédito, assim, da forma que se esperava. Por quê? Eles continuaram a exigir garantias, né? Garantias reais. A burocracia, vamos dizer assim,
que é utilizada para que quem está emprestando tenha um mínimo de garantia de receber, né? Eles não abriram mão dessa garantia, mesmo tendo uma garantia do governo, né, do governo federal de 85%. Ou seja, a linha de financiamento para pequenas e médias empresas, no Brasil, de uma maneira geral, é muito difícil. É muito difícil, é cara e a exigência é enorme. Por outro lado, pelo lado de quem está emprestando, ele quer mitigar o risco de não receber esse recurso de volta, entendeu? Então, para isso, ele coloca várias e várias exigências. Podemos acreditar isso, Rogério, também? Só me desculpa, eu dar esse corte. A alta concentração que nós temos do mercado bancário, 5 instituições representam 80% dos negócios bancários. Falta competição, para que eu vou arriscar? Isso, mas é bem por aí mesmo. Ele acaba dizendo, olha, o meu nicho não é esse, tem muito, é muito arriscado eu me meter nisso daí. Né? E aí, é claro, são vários fatores, não é simplesmente o cara dizer assim, eu não vou emprestar porque... Não, mas é pela própria forma da economia brasileira se comportar, né? do chamado stop and go, né? A economia cresce, cresce, para, desce. Então, já tem uma estabilidade, né? um potencializador de risco de um negócio não dar certo, e esse negócio não dando certo, os bancos não vão ter, né, o recurso que foi emprestado. Mas o diferente na situação agora é que o governo garantiu 85%, ele mitigou esse risco de forma tal que, claro, que eu vou dar um chute, né, que mesmo num passo anterior à Covid, mesmo com todas as exigências que o banco tinha para emprestar, eu acho que ele não conseguia cumprir, mais uma vez, é um chute, tá? Estou falando aqui da minha cabeça, né? Ocorreu agora, eu acho que ele não conseguia cumprir os 85% de risco com as garantias que ele exigia. No entanto, o governo chega, né, com o papel que tinha que ser feito, né, para a reação à crise, e fala assim, não, empresta que eu garanto 85%, né, do risco. Eu banco 85% do risco. E, mesmo assim, ainda não foi para frente. Né? Não foi para frente. Até o início agora do mês, se não me falha a memória, apenas 12% dos 40 bilhões, né, disponibilizados foram utilizados. Foram aplicados, né? Foram aplicados. Foram efetivamente emprestados. Né? Então... Aí você fala assim, e existe a reclamação dos empresários, de maneira geral, exatamente nesse sentido. Olha, eu não consegui. Eu fui lá, pedi um empréstimo e me exigiram isso, exigiram aquilo, exigiram... Ou seja, os mesmos meios de garantia que o banco exigia anteriormente, ele continua a fazer, independente do aporte do governo. Professor Marcos, vou colocar a pergunta aqui de novo. Queria registrar aqui também a presença do Sérgio Weissman, né? Nosso amigo Sérgio Weissman. Que bom tê-los aqui. Uma pergunta que ele fez para o doutor Sávio. Né? Então, deixa eu voltar a pergunta aqui do Luiz Macedo. Quais dificuldades encontradas pelas empresas? Aí vão ver pela ótica da empresa mesmo, alguém que mexe, fala assim, seu Marco, por favor, me ajuda a conseguir um empréstimo lá, né? Por favor, Marco. Eu concordo com o Rogério em parte e vou aqui colocar as minhas ponderações, tá? A primeira questão é o seguinte, que até o início da semana que vem, esses empréstimos aí, onde a garantia do governo tende a chegar a 85%, ainda não foram liberados, entendeu? Estarão sendo liberados a partir da semana que vem com a questão do Pronamp. E aí o seguinte, o que os bancos fizeram? Os bancos falaram assim, cara, eu não vou assumir esse risco, entendeu? Porque imagina só, numa pandemia, onde está todo mundo perdendo receita, Sim. Eu vou assumir esse risco,
eu vou pegar. Porque se o cara não tem receita, como é que o cara vai me pagar depois? O cara não paga. Então, por exemplo, eu tive clientes que, exemplo, tem uma rede de lavanderia. O cara faturava, tinha 3 lojinhas, o cara faturava em cada loja 25 mil reais. Cara, o faturamento dele saiu de 25 mil na loja para 5 mil reais. Então, ele teve uma redução aí, cara, de 80% do faturamento dele. E levando em consideração que 5 mil é basicamente o valor da folha. Então, ele não tem nem como sobreviver em função disso. Então, se você for dar o banco for dar um empréstimo para um cara desse, ele realmente, possivelmente depois, ele não vai ter condições de pagar. Aí, quem que cabe? Cabe o governo efetivamente entrar bancando essa questão. E aí, como é que o governo vai bancar essa questão? Aí lançou agora aí o Pronamp, que tá sendo ainda, provavelmente vai começar a chegar na ponta na semana que vem. Aí a gente cai em outro problema, porque é o seguinte, quando eu digo que contabilidade ela é importante, que a contabilidade ela é a espinha dorsal de toda a empresa, o banco, quando você chegar lá para pedir um empréstimo, ele vai pedir o teu balanço, ele vai pedir a tua DRE, ele vai pedir o teu fluxo de caixa, e o empresário ele não está preocupado com isso, porque eu tenho clientes aqui que há um ano não mandam informações para que seja montados seus relatórios financeiros. E aí, quando ele pede isso, quando o banco pede isso, o cara não tem. E aí o banco também não tem como avaliar. Entendeu? Então, ou seja, assim, existe culpa dos dois lados. Os bancos, efetivamente, eles não estão realmente se preocupando com a questão aí de assumir risco. Eles não querem assumir risco. Isso é fato, ok? Não querem participar desse momento de dificuldade aí do país. O governo está tentando fazer essas questões, está chegando agora aí com essa questão do Pronamp, talvez agora consiga essa liberação, porém, aqueles empresários que não tiverem os seus relatórios contábeis em dia vão continuar não conseguindo os empréstimos, entendeu? E aí, ele não falou lá que ele chegou lá, mandou um balancete maquiado todo, porque você olha um balancete, você olha um balanço, na hora ali você vai saber, o cara apresenta lá 2 milhões no caixa. Pô, cara, qual é a empresa que tem 2 milhões no caixa, cara? Pois é exatamente isso, Marcão, desculpa te cortar, não, mas que é o ponto. Na situação atual, claro, sem dúvida alguma, as demonstrações financeiras das empresas são a espinha dorsal, né? É o que se tem. Só que o que eu faço só uma ressalva é que nesse momento, eu acho que até por conta disso, também, da minha cabeça, né? A importância dos 85% de garantia do governo é o seguinte: todo mundo sabe que as receitas praticamente zeraram, e algumas zeraram, como você acabou de dar esse exemplo aí. Então, é uma situação que, olha, hoje, nesse momento específico, por favor, assim, bem localizado, não adianta eu pegar, ou adianta pouco, eu pegar uma demonstração, né, financeira para ir ao banco pedir um empréstimo. Eu acho que até a iniciativa do governo é bem essa. Olha só, o risco está grande, né? O que ele for demonstrar para você, beleza, não vai cobrir o risco. Quem está cobrindo o risco sou eu. Eu, governo, eu que estou cobrindo esse risco. Só para assim, situar o que a gente tem... Eu concordo com você, só que o que acontece? O governo ele vai chegar para o banco e vai falar assim, o banco vai chegar para o governo e falar assim, esse cara não me pagou. Aí o governo, tá bom, então manda para cá o dossiezinho, por que ele não te pagou? Então, cadê a pastinha do cara? Onde está isso? Tem isso. Então, o cara não tem, o governo não vai cobrir o banco não vai dar. Não. Eu não estou dizendo que não tenha que ter, né? Eu só estou dizendo que hoje a avaliação de risco ela tem que ser vista de uma outra forma, né? O peso da epidemia é enorme, E até mesmo por isso, eu também, mais uma vez, eu estou falando em cima do que eu tenho lido por aí, das reclamações que eu tenho lido.
O cara está exigindo garantias reais, né? Ele não quer ver a documentação por si, né? Algo que é muito importante, é muito importante. Só que, na situação atual da pandemia, a garantia real é o que está valendo. Mas é por isso que eu estou falando, porque esse empréstimo que é coberto por 85% do governo não está disponibilizado ainda, entendeu? Hoje ainda não. Eu acho que sim, porque esse que eu estou falando de 85% é o da folha de pagamento, né? É o da folha de pagamento. Não, então, foram abertos outros em outras para complementar e talvez até com o intuito de realmente se efetivarem. Mas esse foi feito em março. Entenda bem, olha só, mas aí vamos pensar, esse da folha de pagamento, aí você pensa da seguinte forma, cara, se o governo já instituiu o programa emergencial de emprego e renda, onde ele cobre até 75% do salário no caso de uma redução do contrato de trabalho, ou efetivamente a suspensão do contrato de trabalho, ele vai arcar com 100% do empréstimo, para que eu, empresário, se eu não tenho atividade, vou pegar empréstimo no banco para deixar meu funcionário? Ótimo. Isso é outro ponto. Isso é outro ponto. Aí eu peço licença aqui a todos, né? Que é uma visão que eu tive lá atrás. Mais uma vez aqui a gente está batendo papo, né? A ideia aqui é realmente essa. Nada científico, né? A gente está conversando, trocando experiência. Mas lá no começo, eu conversando com alguns amigos, eu falei o seguinte: olha, a crise chegou, vai acontecer, as receitas não vão vir, né? Essas receitas acabaram, né? O ideal seria que nós pudéssemos hibernar, certo? O conceito que eu usei discutindo com amigos seria uma hibernação, porque garantir o mínimo, né? O mínimo é alimentação, é o mínimo, alimentação, né? É claro, nem tudo pode parar e nem tudo vai parar, né? E hibernou, parou. Por exemplo, está se falando aí de suspender pagamento de financiamento imobiliário. Tá, eu não vi como isso está sendo feito, mas se suspender o pagamento, mas continuar contando, né, o tempo para capitalizar os juros, não adianta. Não adianta. A ideia que eu tenho de hibernar é isso, olha, paramos no dia 15 de março, certo? Paramos no dia 15 de março. Hibernado, todo mundo hibernado, todo mundo parando. Quando chegou no dia, tomara, vamos lá, 15 de julho, vamos acordar todo mundo? Vamos. O que eu devo em 15 de julho? O mesmo que eu devia em 15 de março. Ô, Rogério, deixa eu só dar uma... Porque tem duas observações aqui que eu acho que a gente não pode deixar de colocar. Uma é do HP21, né? Beleza. A questão do Estado ser mínimo, né? Aí, que é uma questão, eu vou levantar outra aqui. O Cinete, APA, minha empresa há mais de 30 anos não depende de banco. Hoje não consegue empréstimo nem para folha de pagamento, embora o governo garanta empréstimo privilegiado para tal. Está havendo, desculpa, está havendo também uma canalização de empréstimos via BNDES, que são recursos nossos, em última instância, de fundos são tirados da sociedade, de alguma forma, para as grandes empresas, é uma ideia, né? Suprir os fornecedores dela. Quer dizer, novamente, nós vamos crescer o bolo para depois dividir, né? Mas a grande questão do hibernar, que eu assino embaixo, é legal isso, essa visão, é que nós não podemos hibernar, que nós temos que pagar quase 40% de imposto, o Estado não hibernou. Os funcionários, a grande realidade é que a iniciativa privada teve que dar a sua parte lá. Vamos cortar salário, vamos fazer isso, que o professor Marco abordou muito bem.
Mas o Estado, o funcionalismo público, que a gente fala principalmente funcionalismo público federal, né, não teve. Foi para casa igual os outros, mas não teve corte de salário. Então, nós temos que manter isso. Por isso que não dá para a gente hibernar. Nós temos que continuar trabalhando para manter esse Estado gigantesco. Professor Marco, não sei se você... porque a abordagem também cabia uma fala sua. Não sei se você já contemplou, se você queria abordar alguma coisa. Então, é grande essa questão. Então, por exemplo, assim, ó, justamente, eu vi um comentário aí que tem uma empresa aí, a pessoa tem 30 anos e que não conseguiu empréstimo para folha de pagamento. Mas aí eu pergunto, como é que estão as suas demonstrações financeiras? Entendeu? Como é que estão a sua contabilidade em si? Entendeu? Então, assim, o banco, o governo, como é que está o envio das suas declarações para o Simples, etc., se os impostos estão em dias ou pelo menos parcelados, isso tudo vai influenciar na questão de... Análise bancária, né? Análise bancária, entendeu? Querendo ou não, isso sempre existiu agora. Realmente, se você tiver uma garantia, aí você vai conseguir, porque aquilo ali, teoricamente, vai tá garantindo, né? Efetivamente, aquilo ali que você está pleiteando. Agora, realmente, e aí, muitas vezes, o cara está pedindo, olha só, o empresário está pedindo um empréstimo para o banco para arcar com uma folha de pagamento, onde ele vai ficar com uma capacidade ociosa de 50%, de 60%. E aí, ele não deveria fazer isso, ele deveria pedir redução ou suspensão do contrato de trabalho de alguns funcionários, entendeu? Que aí é o seguinte, ó, lembrando também que quando ele pega o empréstimo, ele está jogando a dívida dele lá para frente. E quando ele faz a redução e a suspensão, quando ele faz a redução e a suspensão do contrato de trabalho, ele não está fazendo isso, entendeu? Quem está assumindo é o governo. Então, cabe ao empresariado, eu pergunto, quantas vezes você teve uma reunião com o seu contador? Quantas vezes você discutiu a sua demonstração de resultado? Você usa hoje, por exemplo, um sistema de gestão, efetivamente? Então, aí é que está. Começa aí a gente diferenciar a diferença do autoempregado para o empresário, efetivamente. Porque tirar um CNPJ é fácil. Controlar e empresariar, cara, é muito complexo e muito difícil. Não é para qualquer um, entendeu? E muitas vezes a empresa da Cinet já... o Cinet, né? Perdão. Já está há 30 anos. Mas o Cinet, aí falo como ex-gerente de banco, né? Se você não depende de banco, a grande questão é a análise de crédito dele. Né? Mas vamos ter que fazer, o Estado vai ter que intervir para segurar. Tem uma pergunta aqui para o doutor Sávio, né? Esse rapaz, Sérgio Weissman, nome bonito, né? Ele faz a seguinte pergunta. Doutor Sávio, como as entidades de plano de saúde privado estão lidando com a necessidade de realização de teste da Covid para o público pagante destes? Na verdade, assim, a Agência Nacional de Saúde, que é a agência regulamentadora dos planos, ela já desde o início ela definiu, sim, que os planos de saúde são obrigados a dar cobertura para os exames de Covid-19, né? Então, os exames que detectam o vírus e tal, desde o início, ela já deixou essa cobertura bem definida. Então, não há problema nenhum, não, né? Inclusive, também, os outros painéis virais de outras doenças também, que são bem importantes nesse momento para poder fazer diagnósticos diferenciais e tal, então também já eram cobertos, mas não, a resposta é simples, né? Não, há cobertura para os exames de Covid, sim. Entendeu? Falou, obrigado. Bem, deixa eu ver aqui os comentários. Teve o Cinet. O Luiz Macedo coloca que interessa aos bancos que as empresas quebrem. Não, é um suicídio anunciado. Na realidade, aí tem a questão da concentração. A gente não pode perder isso de vista, Luiz Macedo. 5 bancos detêm 80% do mercado. Não há concorrência. Nos Estados Unidos,
caiu de 17 mil há 20 anos atrás para 5 mil bancos hoje. Olha só. Não tem. É uma concorrência. O estado da Flórida são 500 bancos só no estado da Flórida. Eu fico imaginando na terceira ou quarta maior economia do mundo, que é alguns estados americanos lá, né? Na costa leste. Caramba! Né? Deve ter 3 mil, 4 mil bancos disputando. No Brasil, não. É muito concreto. E eles sempre viveram, né, de emprestar. Se você pegar a análise aí de um banco, eu estava dando uma aula de análise financeira de balanço, né? Aí peguei um banco aí qualquer, que começa com I, um dos 5 grandes. Aí, então, quando eu olhei o ativo deles, percentual de títulos da dívida pública brasileira, eu me assustei. Ninguém quer correr risco, né? 57% estava lá pegando juros da Selic do governo. Para que vai correr risco? Se ele tinha... Hoje, com essa Selic a 2,25, aí que ele vai correr risco mesmo. Como é que ele vai fazer? Botar o dinheiro no fogo? É uma coisa a ser pensada. Temos que abrir, aí o Paulo Guedes está cheio de razão, temos que abrir esse mercado para todos. O César Queiroz, nosso amigo César, ele fala que essa situação lembra um pouco o caso lá dos idos 86, 88 do FCVS, que foi uma coisa que o Estado teve que bancar, né? Fundo de cobertura de variações salariais e empréstimos habitacionais. O Estado bancou, foi bilhões e bilhões o Estado bancou, e hoje nós temos que bancar. Há um vídeo rolando aí, por que a Alemanha saiu disso tudo, né? A Alemanha reduziu impostos, botou dinheiro lá, em 3 dias as pessoas já estavam com dinheiro na mão. Claro que a realidade da Alemanha é bem diferente da nossa, né? Pode falar, Rogério. A ideia da hibernação, né? Não adianta, porque, mais uma vez, as receitas sumiram. Quando se pega um empréstimo, né? Normalmente é para criar alguma coisa, para uma expectativa de receita lá na frente, né? Você pega um empréstimo para abrir um empreendimento, porque você imagina, né, que lá na frente vai gerar uma receita que cubra esse empréstimo, que pague esse empréstimo. O que está acontecendo a gente está pegando um empréstimo por uma receita que não vem, ela simplesmente ela não existe, né? Então, esse é o grande problema. É um peso bastante forte nesse sentido. Então, quando se fala no governo realmente reduzir impostos, a gente também fica numa sinuca de bico, né? Se eu reduzo imposto, como é que eu vou pagar isso, né? Porque os impostos são as receitas do governo, né? Então, como é que eu reduzindo a minha receita, eu vou poder ajudar lá na frente? Que é a mesma coisa da empresa, né? A empresa está sem receita. Então, sem receita, não tem como pagar seus compromissos, né? O governo no mesmo... Claro, né? Uma comparação bem desigual, né? Até por conta do governo tem o papel de fomentar a economia, né? De jogar a economia para frente, de facilitar, melhor dizendo, de facilitar o desenvolvimento econômico, né? Mas, então, Rogério, até para corroborar... Me permite uma pergunta aqui? Rogério, então, olha só, por que o governo, então, ao invés de garantir 85%, não reduz o prazo do empréstimo e garante 100%? Acaba o problema. Não sei se acaba o problema, Marcão. Aí é aquele caso, é abrir demais, entendeu? É abrir demais. Aí também, primeiro, você está buscando uma parceria. O governo está buscando uma parceria.
Uma parceria para que ele realmente consiga aumentar a extensão dessa ajuda, né? Uma coisa é eu tentar ajudar sozinho, eu tenho uma limitação, né? Eu estou tentando trazer a iniciativa privada para essa parceria, para ajudar, porque, como foi colocado ali pelo Luiz Macedo, os bancos estão querendo que as empresas quebrem? Não, ninguém quer. Ninguém quer que quebre nada, ninguém quer, é ruim para todo mundo, né? Só que, infelizmente, né, aí já uma outra questão, o que a gente está vendo nessa crise é a ideia do individualismo, né? Que vai pegar. Eu tenho que me salvar, né? Se eu tenho que me salvar, se eu tenho que me salvar, eu tenho que exigir que quem deve para mim efetivamente me pague. Se a gente continuar nessa... Pode até ser utópico, né? Mais uma vez, eu me permito falar isso aqui porque estamos batendo um papo, né? Mas se continuar nessa onda de que eu tenho que salvar o meu, vamos todos morrer abraçados, né? Então, se a cadeia continuar, não, o empresário, você tem que me pagar de qualquer jeito. Produtiva. Isso. Bom, bem lembrado, entendeu? Se começar tudo, eu quero, eu preciso, eu vou, todo mundo quebra. Todo mundo quebra. De que adianta hoje, por exemplo, um empregado que foi demitido entrar com uma ação contra o empregador? Ou menos que isso, vamos lá. O empregador quer entrar num acordo com o cidadão, fala assim, olha só, eu tenho que reduzir o seu salário, né? Eu tenho que reduzir seu salário pela metade, porque senão a gente vai quebrar. Aliás, eu já estou quebrado, eu estou bancando isso, só posso pagar metade. Aí o cara chega e fala assim, não, eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu vou entrar na justiça porque eu quero meu salário. Todo mundo perde, pô. Todo mundo perde, porque o empresário efetivamente vai quebrar. Tem ressalvas aí, Rogério. Aí eu... Sim, não, cheio de ressalvas. Mas nesse caso, assim, hoje... o empregado nem pode fazer isso, porque existe a MP 927 e a MP 936. Eu sei disso. Eu sei disso. A legislação não permite. A legislação... Hoje só no tempo de pandemia. Não, estou falando, do funcionário não querer aceitar. Sim. Aí o que vai acontecer? Simplesmente, não permite. Se lá no escritório, lá, na minha empresa, e aí eu falo o seguinte, olha, cara, eu preciso reduzir o teu salário em 50%, o governo vai pagar os outros 50%. Amigo, se você não quiser, você vai para a rua, entendeu? E eu vou te pagar quando puder. Aí, quando voltar o prazo processual, você procurar um advogado e etc., daqui a pouco, talvez eu te pague, entendeu? Mas é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. A questão é essa. Se ficarmos no individualismo, né, eu tenho que... Cara, morre todo mundo abraçado. Morre todo mundo abraçado. Aí, aquele caso... Teoricamente, ou em alguns casos específicos, né, o empresariado tem um poder maior, né, mas esse poder também é limitado. Né? Então, a situação é terrível. É uma sinuca de bico que... Deixa eu ver aqui a participação das pessoas que estão aqui na nossa live, né? Tem algumas perguntas aqui para o doutor Sávio, que eu já vou passar. Tem essa observação da Ucinet, né? Falou que tem garantias de duplicatas para cobrir folha. A grande questão, e eu estou vivenciando isso com 2 empresas que eu presto consultoria, os juros, os bancos, quer dizer, a redução da Selic não chegou lá na ponta, né? E a Selic já vem em baixa há bastante tempo e não chegou, quer dizer, ela está falando, e é a realidade, cobrar de 12% a 15% ao ano, que é um absurdo do ponto de vista e que você tem 400% da taxa básica que está sendo cobrado no empréstimo. Tem razão, Sinete, é duro você se comprometer nessa hora em pagar um ágio tão grande. Tem aqui, deixa eu ver, uma pergunta, vou botar aqui para o doutor Sávio algumas perguntas. Como está a gestão e a organização dos hospitais públicos e privados sem ministro da Saúde? Essa pergunta é boa, hein? Mas vamos ver. Tem outra aqui que eu queria consolidar, sabe?
a Carolina, ela diz: doutor Sávio, como você enxerga que vai ser o futuro dos planos de saúde após a pandemia? Então, olha só, como é que está a gestão sem ministro da saúde? Tanto a saúde pública quanto privada. A outra pergunta da Carolina Salgado. Como você enxerga que vai ser o futuro dos planos de saúde pós-pandemia? E tem uma aqui da Patrícia Pena. Quais os maiores ganhos e aprendizados ficarão para o setor da saúde? Então, consolidei essas três aí para você, sabe? Deitar e rolar aí. Vamos começar com a pergunta do HP21. Sem ministro da Saúde, como é que fica essa situação nossa? E depois, como será essa curva de aprendizado? Como é que ficará? Como é que será a saúde, os planos de saúde privada, pós-pandemia? Por favor, doutor Sávio. Acho que a gente vai precisar de outras lives aí para responder apenas essas três perguntas aí. Mas, assim, vou tentar ser objetivo e rápido aí nas respostas para a gente poder ganhar tempo e a gente poder seguir, Eu acho que a gente tem no Brasil, a gente tem um sistema único de saúde, a gente tem o SUS, E o SUS, realmente, nesse momento, é o que tem de mais importante, Então, o SUS, aliás, como outras instituições, até como vocês falarem dos bancos e tal, a economia ela acaba andando de alguma maneira, de uma forma mais autônoma, E a gente tem um sistema único de saúde que, graças a Deus, é um sistema muito bom, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, é ele que está dando as respostas que a gente precisa, especialmente no sistema público, E o sistema privado como a gente está conversando aqui, através dos empresários, dos médicos, e também das empresas, ou mesmo dos planos de saúde, cada um já tinha uma maneira de trabalhar e aí está se mantendo ainda por um tempo aí, Então, eu acho assim, sem ministro da Saúde, mas especialmente na parte pública, com o SUS, que é operante, que, com todos os seus problemas, que todos nós conhecemos, ele funciona, ele é articulado, ele é coordenado, ele é organizado, e ele chega a todas as pessoas, Então, acho que isso é importante. Quando você fala a próxima pergunta, qual é, Emílio? Me ajuda aí. Os maiores ganhos e aprendizados que ficarão para o setor de saúde após a pandemia. A Patrícia, Nossa, obrigado aí, Patrícia. Eu acho que a gente vai descobrir ainda, Eu acho que essa resposta ela não existe ainda. Eu acho que com a pandemia, a pandemia é uma doença, uma coisa ruim, Como a gente está discutindo aqui, por todos os setores, especialmente economia e saúde, não tem nada de bom da pandemia, Mas o que tem de bom é no ser humano. O ser humano ele tem essa questão de saber aprender com o que ele passa, Ele procura tirar algo de positivo nisso aí para poder seguir a humanidade de alguma maneira, O colega, o Rogério, estava falando de hibernar, Eu acho legal essa figura de hibernar, Porque hibernar significa você, por uma condição qualquer, como o urso, no caso das geleiras, do inverno, ele não pode sair, ele tem que ficar em isolamento, Ele tem que ficar em casa. Enquanto isso, ele começa a fazer o quê? Começa a engordar, começa a criar energia, para ele poder sair daí para frente, Então, eu acho que tanto na economia, Marcos, como na saúde... igual a gente, Marcos. Acho que ele falou olhando para a gente, Marcos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o aprendizado é o que a gente está vendo agora, o que todo mundo está olhando aí, e a partir daí é que a gente vai construir. Eu acho que está todo mundo tentando fazer isso, todo mundo tentando sobreviver mesmo, Falar em doença, Doença é uma coisa ruim e a gente precisa sobreviver de todas as maneiras, Cada um com o seu negócio, cada um da sua alçada, cada um da sua casa, cada um com a sua família, Todo mundo aí tentando aprender. Não é fácil de verdade, E aí tinha ainda mais uma pergunta. Essas duas mesmo. Como é que você vê os planos de saúde? Como é que eles vão se adequar depois dessa pandemia, Eu acho que, na verdade, a saúde toda vai mudar, E a operadora de saúde ela é o meio, para isso daqui, Então,
a operadora, o plano de saúde, ela é intermediária, né, do acesso à saúde, né, das pessoas. Né? Então, na verdade, o que vai mudar mesmo vai ser o setor. Né? Na verdade, algumas coisas a gente aprendeu. Né? A gente aprendeu que a gente tem muito desperdício na saúde. Né? Então, assim, as pessoas estão há 3, 4 meses sem ir ao médico, sem ir nos hospitais, sem ir. Né? Então, de alguma forma, as pessoas estão aprendendo aqui, de alguma forma, de que elas precisam, sim, se cuidar, que elas precisam, sim, de acesso, né? Mas que, como eu falei anteriormente, né, tem muito desperdício. Elas estão percebendo também que muitas das vezes elas iam sem muita necessidade também, e aí tem alguns aprendizados aí que a gente vai tendo também. E a operadora vai começar a aprender também com isso também, de como ela pode articular com isso, né, de como que ela pode tá levando esse acesso à saúde para as pessoas com maior qualidade, com maior eficiência, né? Fazendo com que as pessoas, de fato, possam ficar em casa agora, na pandemia, depois na endemia, né? Que isso aqui vai virar uma endemia, né? Graças a Deus, tomara, né? E depois também no cenário mais normal, que uma coisa todo mundo sabe, todos nós, daqui para frente, vamos ficar mais em casa, né? Todos nós vamos aprender a ficar mais em casa. Então, eu acho bom, né? E é bom, e é muito bom. É bom, entendeu? Aprender a fazer isso também, quem tinha esquecido. Sim, também, isso, né? Assim, você tem mais convívio, você chega assim... Divide mais, né? Não, você está aqui, você tá aqui no escritório cheio de coisa e daqui a pouco você se levanta, desce ali embaixo na cozinha, você desce na cozinha, aí vai lá, tem a tua filha, você dá um beijo nela, entendeu? Exatamente. Dá um beijo nela. Você ouve coisas que no teu dia a dia você não ia ouvir efetivamente, né? Papai, eu te amo. É muito bom, né? Eu acho que tem essa questão do teletrabalho, né? Que também é muito importante, né? Que a gente vai ter que aprender isso também, né? A sociedade já discutia isso já há bastante tempo. São Paulo já fazia home office já há mais tempo por causa do engarrafamento, mas experiências muito tênues ainda, muito simples. Agora não, agora é uma realidade. Todo mundo aprendeu. Muitas empresas já estão avisando, sabe? Muitas empresas já estão avisando que um percentual vai ficar em casa mesmo. Vai ser o teletrabalho é uma coisa que está consolidada, coisa que demoraria talvez 5, 10 anos, a crise nos consolidou. Eu tenho duas perguntas. Tem uma afirmação aqui do Luiz Macedo, queria só mostrar para vocês, que ele coloca que nos Estados Unidos o Federal Reserve, né, emprestou diretamente para as empresas. Foi a mesma coisa que o Banco Central alemão fez. Né? As empresas com necessidade, eu vi até um vídeo que o cara falou que o irmão dele é dentista lá, começou a passar problema, pumba, teve um depósito de 15 mil euros na conta dele. Se ele não precisar, ele devolve depois. Porque eles vão cobrar lá na frente de alguma forma. Né? Mas ele está lá, supre a tua necessidade agora. Não manda ninguém embora, fica em casa, né? Não paga aluguel, que foi suspenso o pagamento de aluguel, mas deu essa... Olha como é que a visão é bem diferente, né? Claro que lá tem menos espertos do que aqui. Mas valeu pela contribuição, Luiz Macedo. Só fazer uma observação, Emi, a própria forma de atuar também é diferente, né? A gente tem que saber como que é a regulamentação do Banco Central, não, acredito eu que não permita esse tipo de operação, né? E no Fed, possivelmente. Mas talvez que o banco de primeira linha, banco de segunda linha, ele teria que usar os bancos de primeira linha, que são os bancos comerciais, eu acho que, também, mais uma vez, correndo o risco de errar, mas eu acredito que talvez fosse mais a função do BNDES, né? BNDES, fazer isso pelo BNDES, mas não pelo Banco Central em si. Mas o Tesouro, vai sair do Tesouro esses recursos? Eu acho o seguinte... Marcão, desculpa, só para complementar, é por questão operacional mesmo, né? O Banco Central não estava acostumado a fazer isso, né? Não é se for por de felicidade geral da nação,
que mude a Constituição, que mude qualquer regra, entendeu? Sim, mas a questão é tempo hábil, Marcão, é tempo hábil de fazer isso. Né? Operacionalizar é muito complicado. Rogério, nós somos um país altamente burocratizado. E o Marco vive um pouco dessa burocracia, né, Marco? Sim, eu concordo. Deixa eu dar um exemplozinho aqui agora. Por exemplo, para a gente. Eu esqueci de falar aqui também que hoje eu participo, que é de um grupo de trabalho, é um grupo de gestão da Receita Federal que ataca justamente o doing business. Então, o Brasil hoje está na 124ª posição. A intenção do governo é que cheguemos até a posição número 50. A gente está atrás aí de, exemplo, Índia, Chipre, um monte de outras economias aí. Ou seja, o ambiente de negócios do Brasil, de 190 economias no mundo que estão listadas nesse relatório, nós somos a 124ª. Estamos atrás de Peru, de Chile, de Argentina. Sim. E a gente isso não é verdade. Então, quais são um dos primórdios que a gente ataca lá? O meu grupo é o grupo de pagamento de impostos. Então, ou seja, hoje, uma empresa aqui no Brasil, sendo ela do lucro real, lucro presumido, ela tem em torno de 10 a 11 impostos no mês para ser pago. E isso faz com que o empresário ele não consiga se planejar, porque tanto imposto que o cara não sabe. Meu amigo, o cara montou uma lanchonete. Então, por exemplo, suco de laranja. Meu amigo, se vender suco de laranja em caixinha, você não paga ICMS. Mas se você pegar a laranja e fizer o suco, meu amigo, aí tem ICMS. Entendeu? Efetivamente. E aí eu pergunto, como é que o cara em si ele vai saber disso? Né? Ele não consegue saber disso. E aí o que acontece? Quando ele faz a parametrização de todos os produtos dele naquela maquininha para ele vender, cara, ele não sabe aquilo que tem submissão tributária e aquilo que não tem. Então, em muitos casos, ele está pagando imposto em dobro. Em compensação, ele tem uma visão do contador, que o contador é aquele cara que só vai gerar guia de imposto para ele pagar. Então, a visão tem que começar a mudar. E essa visão, ela tem que estar atrelada a um sentimento de elevação da produtividade, entendeu? Porque quando você eleva a produtividade, você automaticamente eleva os salários e automaticamente você eleva a renda. Efetivamente. Isso mesmo. E olha só a questão. Hoje, eu estou verificando, eu estou implementando o quê? Cara, já viu um robô lá no meu escritório. Meu amigo, o robô, ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, entendeu? E detalhe, e algumas operações lá, olha só, hein? Um funcionário leva 3 minutos para fazer determinada operação. O robô leva 3 segundos. Cara, olha o ganho de produtividade. Meu amigo, esse funcionário, ele tem que botar na cabeça dele que ele agora, ele não tem mais que ficar fazendo tarefa repetitiva, porque isso eu tenho um robô, entendeu? Ele tem que efetivamente pensar e me ajudar a prosperar no meu negócio. Porque esse robô não manda mensagens de Twitter, não, né? Você pode programar ele, não tem problema. Ele faz o que você quiser. Então, deixa eu pegar um gancho com essa tua afirmação aí, porque eu tinha feito uma pergunta aqui e nós também temos já começar a nos despedir da nossa galera aí. A pergunta é: a tecnologia está avançando de uma maneira terrível, brutal, já vem, né? Nós estamos vivenciando isso, nesses avanços tecnológicos. A lei de Murphy está aí para nos dizer isso. E, principalmente, na área de inteligência artificial. Eu faço a pergunta para todos, eu queria que o Sávio também, que ele abordou alguma coisa parecida, que nós temos que ter isso. Nós temos o SUS, que é uma coisa que o mundo inteiro baba que nós temos isso, mas não funciona como deveria. E eu tenho no meu celular o SUS Card, né? Eu tenho aqui, mas não tem uma anotação da minha vida que seria uma coisa que todo médico deveria consultar. Aí eu pergunto, vou perguntar pelo Marco, um gancho aí, como que as novas tecnologias estão alterando o perfil dos escritórios de contabilidade, o serviço, né, de contabilidade no Brasil. Por favor, Marco, você é um cara sempre atualizado. Nosso ícone de tecnologia sempre foi o Marco. O que acontece? A contabilidade, há muito tempo, desde 2010,
quando começou a implementação dos SPED, que é o Sistema Público de Titulação Eletrônica, ela já sofreu uma mudança enorme, entendeu? Então, hoje, eu até costumo dizer o seguinte, que muitas vezes a contabilidade que é dada praticamente numa faculdade, ela diverge muito hoje do mercado de trabalho, ou seja, da prática. Eu pensando desse jeito, consegui até montar um curso de contabilidade prática. Por quê? Porque eu notei que aquilo que a gente aprende na faculdade, estou falando aqui da minha área, que é contabilidade, cara, já está muito lá atrás, já está muito primitivo. Agora o negócio é uma coisa mais com inteligência artificial. Então, essa questão do robô aí, por exemplo, cara, hoje eu abro uma empresa aqui em todo o território nacional, entendeu? Essa semana eu acabei de abrir uma empresa em São Paulo, sem pisar lá e sem sair de casa. Entendeu? Então, a tecnologia, a gente não pode ter aversão à tecnologia. A gente tem que partir para cima dela, aprender, e com isso vai melhorar o quê? Produtividade. E quando a gente melhora a produtividade, o país ele alavanca também, entendeu? O país ele é alavancado, entendeu? Então, é dessa forma, é aquilo que eu estava conversando. Lá no escritório hoje, por exemplo, com essa questão da pandemia, eu tenho uma pessoa trabalhando lá que é o cara de TI, que aí a gente alugou um carro, ele vai para o escritório de carro, desce na garagem, sobe e fica lá. E o pessoal todo de casa em home office. Efetivamente, eu jamais pensaria, há uns 6, 7 meses atrás, que eu ia conseguir trabalhar em home office. Ou seja, claro, existem aqueles que perderam produtividade, que tem gente que ainda não se tocou, porque acorda de manhã, liga o computador, se senta no sofá e fica vendo televisão. Mas esses caras aí, eles serão minados, entendeu? Ou seja, aqueles que não se adaptarem a essa nova forma de trabalho, o próprio mercado de trabalho vão virar dinossauros, né, mano? Vai colocar eles para fora. Não tem outra forma. É só uma questão de tempo, 1 mês a mais, 2, 3 meses, 1 ano a mais, não sei, mas isso vai mudar drasticamente. E é aquilo que a gente estava falando. Meu amigo, a questão da CLT, eu também acho que é uma coisa que tende a ir ladeira abaixo, porque eu acho que o seguinte, se você é empregado e você quer trabalhar 1 hora por dia, é um direito seu, você vai ganhar por 1 hora por dia. Se você quer trabalhar 2 horas por dia, você vai ganhar por 2 horas por dia. E pode ser que aquela pessoa que trabalha 2 horas por dia ganhe mais do que aquela que trabalha 8 por dia. Por quê? Porque o nível de produtividade, o nível de interesse pelo negócio vai ser muito maior. E, consequentemente, quando isso acontece, você tem um resultado muito maior e muito melhor. E aí, o que acontece? Aumento de renda, aumento de salário. Nós temos que melhorar a mobilidade da força de trabalho no Brasil, que ela é muito restrita. Quer dizer, o Brasil sempre tentou proteger através de leis, né? A criança mais protegida do mundo em lei é a brasileira. Você vê que não é assim. O idoso mais protegido no mundo por leis, tem até estatuto, é o brasileiro, o idoso brasileiro. Mas não funciona, porque a lei é uma coisa. E o trabalhador também mais protegido é o trabalhador brasileiro. Aí o empregador pensa, no Brasil acontece isso, né? Quem recebe, recebe pouco, quem paga, paga muito. Aí não há mobilidade. Falar nessa parte aí, quem recebe, recebe pouco, quem recebe pouco, quem paga, paga muito. Eu tenho um exemplo aqui, que é o seguinte, imagina só um salário de 10 mil reais. Um salário de 10 mil reais não é qualquer cidadão que hoje que ganha esse salário de 10 mil reais. Imagine só você um salário de 10 mil reais a nível de CLT. Ok? Então, assim, o cara ganha 10 mil reais de CLT. Então, eu pego lá 27,5% de imposto de renda, mais o INSS, 11%. Esse cara vai passar a ganhar aí com os descontos 7.500. Levando em consideração que a gente tem uma carga tributária entre 45% e 50%, ou seja, o poder aquisitivo da compra desses 7.500 vai cair pela metade. Então, a gente pode falar aí que o poder aquisitivo daquele cara que ganha 10 mil reais, que tem um salário líquido de 7.500, é de 3.250. E aí, esse patrão que está pagando os encargos por esse cara vai pagar o dobro de 10 mil. Ou seja, ele chega a quase 20 mil reais. Então, olha só. Ou seja, eu tenho um salário de 10,
ganho efetivamente 3. 3 e o meu patrão está pagando 20. Entendeu? Cadê os 17 mil? Foi para onde? É isso aí, Marco. Agora, Sávio, a pergunta vai para você. Vamos ter... A tecnologia está aí. Como ela vai beneficiar para que chegue uma tecnologia melhor, uma saúde melhor e mais barata para o brasileiro? Na verdade, o setor médico é o que mais evolui, né? A tecnologia médica é uma das mais avançadas mesmo, né? Eu acho que a gente vai continuar avançando, mas eu acho que a gente também vai ter uma volta aí também para tecnologias mais leves também, né? Eu acho que vai voltar um pouco a questão do atendimento médico primário, eu acho que vai cada vez mais a relação vai sobrar muito para o médico, né? A questão do relacionamento, né? Porque a tecnologia ela acaba fazendo muita coisa, mas não faz o relacionamento, não faz o entendimento, né, do que a pessoa precisa. Um dos desafios do médico é fazer com que a pessoa faça aquilo que ela tem que fazer, né? A tecnologia está aí, o conhecimento está aí, o Google da vida está aí, todo mundo consegue ter acesso ao conhecimento, às informações, mas precisa fazer essa tradução aqui de alguma maneira, né? Aproveitar para falar, assim, de que eu acho que nesse novo mundo também, uma coisa importante é que, como a gente falou de telemedicina, de teleatendimento, das pessoas ficarem mais em casa, né? Uma coisa que se fala muito é que cada vez mais você vai ter que ter os devices, né? Dispositivos, né? Em casa, né? Todo mundo já tinha o termômetrozinho, né? Então, o aparelho de pressão, e está vindo aí outras coisas também, como o oxímetro de pulso, todo mundo já ouviu falar, aquele aparelho que mede o pulso cardíaco, né? A frequência cardíaca, e mede também a concentração, a saturação de oxigênio no sangue, né? Então, acho que isso são coisas que estão vindo aí, acho que é importante. E também, como já tem, né? Glicosímetro e outros aparelhos que medem glicose, e cada vez mais avançados também. Então, acho que isso tudo vai ter evolução aí nesse sentido da sua pergunta aí, tá? Obrigado. Rogério, a gente já vai entrar na fase final da nossa live, né? Me diz aí, o que você vê dos avanços tecnológicos, né? Eu tenho visto aí algumas empresas, aí vou dar uma espetada aí no professor Marcos, low cost em contabilidade. Né? Usa tecnologia bem remota para prover contabilidade. Como é que fica? Tu acha que o setor do Marcos vai acabar? Porque ele está se reinventando lá no escritório dele. E aí, Rogério? O Marcão nunca se acaba, né? Ele sempre se reinventa. Mas vamos lá. O que eu acho é o seguinte: essa tendência de inovação tecnológica a gente já vinha sofrendo há muito tempo, né? O que aconteceu é que, com a crise, a gente teve que botar em prática, né? Por exemplo, teve empresas que estavam testando home office, né? Estavam no meio de um teste, no meio de uma preparação para realmente trabalhar remotamente. E de uma hora para outra teve que pôr em prática na marra, né? Sem teste. E o que a gente pôde ver é que a tecnologia ela está suportando, né? Ela está suportando. Nós talvez não tivéssemos virado a chave até então com receio, né? Com aquela preocupação. Olha, temos que testar mais, temos que fazer, será que é possível, será que não é? Acabou, né? Fala assim, olha, tem que colocar em prática o que a gente tem. E isso a gente está vendo em várias áreas, até o Sávio me permitam um pouco falar, mas as próprias pesquisas em vacinas, né? Hoje a gente tem, se eu não me engano, mais de 20 vacinas aí como iniciativa, que eram coisas que a gente já vinha fazendo, né? Só que chegou um momento, tomamos assim, um checkmate, que fala assim, olha só, o que vocês têm aí, né? Para botar na mesa para sair dessa situação, né? Então, eu acredito que isso em todas as áreas. Na tecnologia, a mesma coisa. Em relação especificamente aos escritórios de contabilidade, eu acho que, mais uma vez,
o movimento já vinha sendo esse, me permita, Marcão, falar isso, é de você automatizar mais, né? Automatizar mais e ser mais gerencial. E pensar mais. Aquele exemplo que o Marcão falou do funcionário que ele tem que falar assim, olha, meu amigo, eu não quero mais mecânico, né? O trabalho mecânico, o trabalho braçal. Você não tem que mais ficar preenchendo planilha, né? Isso a tecnologia vai lhe passar, vai fazer. Eu preciso que você use a mente, eu preciso que você inove, né? Eu preciso que você me dê soluções. Então, é bem isso. Até porque, desde na última live, o EMI voltou a 1.500. Eu vou voltar bem lá atrás, né? A gente inventou a roda para aumentar a produtividade, com isso ganha mais tempo, para criar mais tecnologia. E a gente vem fazendo isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Quanto mais tecnologia nós criamos, né? Mais tempo nós temos para usar a cabeça, para fazer mais tecnologia, para aumentar a produtividade. Tudo bem que isso pode ser um risco, né? Uma corrida sem fim, mas a realidade é essa. A realidade é essa. Hoje a gente está falando em trabalhar em casa, em ter mais tempo para ouvir um eu te amo da filha, né, Marcão? Para você passar ali na cozinha e alguém pedir para você lavar uma louça, mas, enfim, enfim, é isso. A gente tem que aliar a tecnologia, que é o que a humanidade vem fazendo, né? Ela vem buscando tecnologia para resolver problemas, para aumentar a produtividade. E, com isso, a gente fica buscando mais tempo, né? E aí, voltando à questão de saúde... Ócio produtivo, Rogério? Eu não diria nem o ócio produtivo, porque a gente não chega nem a ficar o ócio, porque a gente está procurando mesmo, né? Pô, não chega à fase do ócio. Talvez o ócio produtivo fosse realmente uma boa, mas acho que a gente não está nem se permitindo ao ócio produtivo, né? Sobrou um pouquinho de tempo, eu já estou engajado em outra coisa, estou procurando uma alternativa, né? Só assim, acho que a gente já está meio que fechando. A tecnologia, né, ela está tirando riscos, né? Está minimizando, tirando não, claro, tirar risco não existe, mas ela minimiza risco. Ela minimiza risco quando o cidadão não tem mais que se deslocar, né? O cidadão não tem mais que ir deslocar grandes distâncias, o cidadão ganha tempo, aí sim, ele ganha tempo em ficar em casa, ele poupa aí 2 a 4, algumas vezes até 4 horas do seu dia só de deslocamento, né? Isso tudo aumenta a produtividade, a pessoa está mais descansada, mais relaxada, né? Com mais apetite para produzir. Então, Rogério, quantas pessoas que odiavam fazer transações pelo celular e hoje o Bank faz compra no Mercado Livre, muda. Pois a tecnologia está aí. Está aí, nós temos que colocá-la a nosso favor. Bem, eu já vou começar aqui dando boa noite, agradecendo a participação, né? Vamos começar aqui com uma observação do Luiz Macedo, né, que hoje não teve beijo. O que houve, Rogério? Faltaram os pedidos. Primeiro beijo para o Papo, então. O primeiro beijo é para ele. Aí, ó, minha tia também, beijo. Manda manda um especial para Helenir Barros. Helenir Barros. Hoje até minha mãe apareceu. Aí, ó, minha mãe pedindo, ó. Beijo para minha mãe também. Teve aqui a do sobrinho. Teve aqui... Manda um para o Luiz Bandeira também, pô. Porque está aqui falando com o Sávio. Que isso, olha. Aí, o Milton agradecendo aí o nível da nossa live, né? E o Cinete também aqui, ó. Obrigado, Cinete. É bom a gente compartilhar isso. É minha prima, o Zinete. Que legal.
Manda um beijo. Quem manda beijo é o Rogério. Sou eu. Obrigado pelas perguntas. E só colocando, antes da gente encerrar, eu vou chamar aqui a Nádia também, ó. Lila. Rafael Torres. Obrigado pela participação de vocês. Sérgio Weissman. Ótimo debate, ótimas explicações. 4.100 abraçados, inclusive o amigão César Queiroz. Ó, que legal. Também contribuiu com isso, claro. Obrigado também pela participação de todos aí, né? Obrigado, Sérgio. Ai, que beleza. Essa aí, ó. Um beijo do João Ricardo, ó. Fábio. Aí, ó. Beijão, Bibo, também para você também. Acho que o Sávio deu uma queda aí, já voltou. Anne, Nathalie. Essa é hora. Beijo. Obrigado. Avisando que na próxima live, né, nós receberemos a visita do professor empresário, empreendedor, investidor César Queiroz. Nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro no mercado financeiro com a Selic a 2,25. Aí eu convido vocês a participar na próxima sexta-feira, né? Porque vai ser interessantíssimo. O cara extrai líquido de pedra, né? Então vamos estar. Obrigado, Marcelo também está agradecendo aqui pelo debate. Então, na próxima sexta-feira, com o professor, empreendedor, investidor, né? Tudo de bom. O César Queiroz estará aqui com a gente. Viviane Gonçalves também mandando um beijo. Obrigado, Viviane. Agora, vamos para as considerações finais para a gente poder enterrar. Eu, de minha parte, agradeço a participação de todos. Pô, muito bacana. Eu e o Rogério estamos convidando o pessoal para participar aqui. A Amélia, que é o beijo dela também. Beijo, Amélia. Beijo para a Fabiana também. E a gente está muito feliz de estar com o Sávio, o Marcos, caramba, gente do mais alto nível. E os espectadores também, que coisa maravilhosa. Então, vou começar pelo Sávio. Sávio, dá uma boa noite e agradecer a tua participação aqui na nossa live. Muito obrigado, sabe? Com certeza vão haver outras. A primeira live a gente nunca esquece, né? É a primeira vez que eu faço a live. Para mim, assim, muito parabéns aí, Emi, pela maneira que você conduziu, pela maneira que você dirigiu aí. Acho que você deixou a gente bem à vontade, acho que você conseguiu conciliar aí com o pessoal que está assistindo. Agradecer a você, agradecer ao Rogério, agradecer a Marcão, agradecer o pessoal que está aí até agora assistindo e tal. Dizer também que vai estar aí nos também, né? Fazer a sua propaganda também, sei que você precisa, dar um like aí no canal também, né? Mas de verdade, assim, agradecer pela oportunidade de estar aqui, por estar falando, juntar esses assuntos realmente não é não é tão fácil, e você conseguiu fazer isso de uma forma legal. Acho que ficou agradável, né? Pelo que eu vi aqui nos comentários também de alguma maneira. E de fato, muito agradecido, gratidão aí de você ter me convidado. E feliz de ter aceitado essa provocação sua aí. Obrigado, gente. Legal, cara. Obrigado pela tua... Foi maravilhoso. Professor, empreendedor, consultor, empresário, diretor, participação da OAB, não é advogado, mas participa na OAB como consultor lá na área de contábeis, Conselho Federal de Contabilidade... E, caramba, eu não tenho, é muita coisa. E um orgulho, acho que todos sentem isso, né, de ter o Marcão no nosso meio, né? Marcão é o que nós chamamos o professor Marco Dal Ponte. Você esqueceu de falar uma coisa, eu sou graduando, né? Eu sou estudante de terceiro grau, porque eu faço direito, entendeu? Estou no 5º período. Entendeu? Voltei para a faculdade. Entendeu? Mas um agradecimento aqui da Marlene Souza, né? Obrigado, Marlene. Por você Beijo, estar Marlene. Então, Marco, boa noite para o pessoal. Então, primeiramente eu quero dar uma boa noite aí. Muito obrigado aí aos telespectadores, a todos que nos assistiram. Entendeu? Espero que o nosso papo tenha
surtido esclarecimento para vocês. A gente se coloca sempre aí à disposição para ajudá-los naquilo que vocês precisarem efetivamente, tá? Eu tenho lá também as minhas redes sociais, meu canal no YouTube, Professor Marco Dal Ponte, tá? Tem no Instagram, Professor Marco Dal Ponte, também no YouTube lá, Professor Marco Dal Ponte, e no Facebook, Professor Marco Dal Ponte. Então, eu digo para vocês o seguinte, ó, contabilidade, para finalizar, é amor, entendeu? Então, assim, eu sou um amante da contabilidade. Então, assim, a contabilidade, ela sempre vai te dar o norte daquilo que você precisa, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e um grande abraço do professor Marco Dal Ponte. Ah, bonito. Rogério, por favor, Rogério. Bom, mais uma vez agradecer aqui a participação de todos, o pessoal aí que está assistindo a gente, está interagindo bastante, legal, muito obrigado, desculpa aí alguma besteira que tenha sido falado. Agradecer ao Marcão, né, o Marcão pela sua visão, né, de dividir com a gente sua experiência. Sávio também, pô, muito obrigado. Eu aproveito até aqui para, na pessoa do Sávio, agradecer e dar os parabéns a todos os profissionais da saúde, como ele falou no começo, né, desde lá o maqueiro ao médico, então, enfim, toda a cadeia da saúde que está aí na linha de frente, né, dessa crise, e espero passe o quanto antes, né? Então, queria aqui, na pessoa do Sávio, agradecer e dar um abraço a todos os profissionais de saúde. Emil, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um beijão para os 3 colegas aqui, né? Obrigado. E para o pessoal lá de casa, tá? Legal, obrigado por toda a participação. E eu convido vocês a procurarem as páginas do professor Marco Dal Ponte. Ele tem umas lives maravilhosas. Parte do que ele colocou aqui, eu já tinha ouvido, né? Esse argumento aí achei sensacional também como ele coloca a questão de quem recebe, quem paga salário, que é uma realidade, é fantástica. Essa ideia dele está numa live dele, e eu vou explorar isso sempre que puder nas minhas aulas, nos meus encontros, porque é perfeito. Obrigado, Marco Dal Ponte. Quem puder também se inscrever no meu canal, é sempre bom para a gente, né, ter inscritos, né, porque existe a participação. Obrigado, Helena Cuco. Manda um beijo, Rogério, você que é o mandador de beijo oficial. Helena, beijão, obrigado pela audiência. E o esposo dela também já esteve aí, o Rafael Torres. Rafael, beijo também, Rafael. Ih, Rafael, não vai ter encrenca. Obrigado, HB21. Um abraço, tio Sávio, seria? Então tá. Muito obrigado a todos. Até sexta-feira que vem nós vamos fazer uma live só sobre o mercado financeiro, né? Como extrair líquido de pedra, né? O César Queiroz, o mago das finanças, vai estar aqui com a gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, tchau. Tchau.